Olá a todos, o meu nome é Gonçalo, cá estamos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um cenário bastante natalício, porque estamos quase no Natal. Bem-vindos à Terra, se vocês não sabiam. Hoje vou finalmente fazer um vídeo sobre como cuidar de canários. É um vídeo que me andavam a pedir há muito tempo. Eu já tenho os meus canários há quase um ano, então eu já me sinto confortável para fazer este vídeo, porque sim, já tenho o conhecimento e informação para fazê-lo. Obviamente vamos começar pela gaiola que vocês podem utilizar para canários, é uma das coisas mais importantes, porque é onde é que ele vai viver. Há várias gaiolas que vocês podem utilizar para canários. A que eu recomendo é ou uma gaiola de hamster ou uma gaiola que é feita para canários e mandarins. Não utilizem gaiolas que sejam para papagaios, como por exemplo agapornis, periquitos, caturras. Têm barras muito largas e os canários ou conseguem fugir ou conseguem ficar a cabeça presa. Portanto, não comprem essas gaiolas para canários, elas não servem, têm de ter uma malha mesmo muito fina para que eles não fiquem presos nem fujam. A gaiola que eu uso é uma gaiola de hamster, eu já vou falar mais à frente e vou mostrar como é que eu tenho tipo tudo montado para vocês perceberem porque é que eu utilizo uma gaiola de hamster e não uma gaiola de canário. Para canários, eu recomendaria uma gaiola de cerca de 80 por 50 cm, se for para um casal. Eu sei que há muitas gaiolas que se vendem em lojas de animais que são bastante pequenas, não o utilizem, mesmo que seja só um canário. Para canários, uma gaiola de 50 por 30 cm já dá, mas não comprem aquelas gaiolas que são mesmo assim tipo muito pequenas, elas não dão para o canário conseguir lá viver muito bem. Canários não são psitacídeos. E o que é que isto significa? Eles não são papagaios, não têm o bico curvo, logo eles não conseguem subir, por exemplo, as barras da gaiola com o bico. O movimento que eles fazem de poleiro para poleiro é saltar de um lado para o outro ou voar de um lado para o outro. Eles não utilizam tanto espaço da gaiola como psitacídeos utilizam. Por exemplo, se vocês comprarem uma gaiola para agapornis, eles vão trepar as barras, vão estar nos poleiros, vão brincar. Eles utilizam muito mais a gaiola do que os canários. Enquanto os canários limitam-se a estarem no chão e em poleiro. Eles não conseguem prender-se às barras da gaiola e subirem, portanto eles não vão utilizar tanta gaiola como um psitacídeo utiliza e por isso é que é importante ter uma gaiola assim tão grande. Há pessoas que mantêm canários sozinhos, eu não recomendaria isto, eu sei que canários na natureza são solitários muitas das vezes, no entanto enquanto eles estão a passar de árvore para árvore e estão a fazer a sua vida, eles passam por outros canários, eles não estão 100% sozinhos. Se vocês, por exemplo, querem ter um canário macho para que ele cante, vocês podem perfeitamente meter uma fêmea. É completamente um mito que se vocês tiverem uma fêmea na gaiola, o canário deixa de cantar. Eu não quero saber quem é que vos disse, mas é mentira. Canários cantam para atrair fêmeas e para proclamar o seu território. Apesar de eles já terem uma fêmea, eles continuam a querer proclamar o seu território, logo eles não vão deixar de cantar. Eu tenho os meus canários juntos há quase um ano e o meu canário canta todos os dias, várias vezes por dia, canta muito bem. Ele não deixa de cantar por ter uma fêmea, ok? Não mantenham o vosso canário sozinho se vocês querem vê-lo a cantar, não há necessidade. Ele vai continuar a cantar na mesma com uma fêmea, ou com duas fêmeas, ou com três fêmeas. Portanto, não há necessidade de vocês manterem um canário sozinho a sua vida toda, só para o ouvir a cantar. Ele canta na mesma. Se vocês querem criar os vossos canários, eu não sei fazer isso, eu não sou experiente. Basicamente comigo aconteceu sem eu fazer absolutamente nada. Para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que isto foi, os meus canários foram oferecidos dia 25 de dezembro do ano passado, logo eu tenho-os há quase um ano. Os meus canários sempre estiveram juntos, nunca os separei, eles já meteram ovos imensas vezes, já tiveram bebés e eu nunca tive de fazer aquele processo que muitos criadores fazem de, por exemplo, terem um canário numa gaiola e noutra e apresentarem-nos à distância, cada vez vão juntando mais as gaiolas, eles vão se conhecendo e depois a fêmea milagrosamente fica interessada no macho e querem acasalar. A natureza é muito simples. Vocês têm um macho e uma fêmea. Há grande probabilidade de eles juntarem e terem filhos. Não precisam fazer esse processo todo, eu não sei como é que isso funciona. Mas se vocês quiserem mesmo criar canários, procurem noutros canais aqui do YouTube. Eu não sei criar canários, porque os meus fizeram isso naturalmente, eu não tive de intervir absolutamente nada, não tive de fazer processos de acasalamento nenhuns. Eles trataram sempre disso sozinhos. Então, se vocês querem fazer isso, vejam noutros canais, porque eu não tenho informação suficiente para vos dizer aqui como criar canários. Eu não recomendaria manterem dois canários machos juntos, para dizer que eles podem ser bastante agressivos. Se vocês quiserem juntar um macho e uma fêmea, ou um macho e um grupo de fêmeas, ou uma fêmea e uma fêmea, agora vocês podem fazê-lo sem problema nenhum, eles vão estar bem à partida. Claro que isto depende imenso da personalidade dos canários, vocês têm a de ver quem é que sabem com quem, e se eles se derem mal, separem-nos. Esta é a gaiola que eu utilizo para os meus canários, ela agora está um bocado suja no fundo, mas ignorem. Portanto, vamos fazer agora um tour. Então, começando por aquele lado, ali no fundo eu tenho bastantes sementes para os canários poderem comer. Canários são animais que gostam bastante de comer a partir do chão, então eu tenho ali aquilo, só no caso de eles querem ir lá comer, que vocês conseguem observar que eles gostam muito. Além da comida no chão, eu também tenho aquele comedor ali vermelho e deste lado tenho um espelho que o Rio gosta bastante de se ver. E depois aqui tenho vários poleiros, como vocês conseguem ver. Eu tenho vários poleiros de diferentes texturas. Tenho ali os mais finos, depois este é mais grosso e este aqui são os maiores que eu tenho. Este aqui é um brinquedo que é suposto ser de periquitas, de vez em quando pousam aqui e depois vão-se embora. Eles não roem isto como os periquitos roem, mas eles gostam na mesma de pousar. Esta escada aqui também é utilizada bastante para periquitos. Eles, como não são papagaios de bico curvo, não conseguem trepá-la, mas de vez em quando pousam na escada e vão-se embora. Ali ao fundo eu tenho um ninho, no caso eles porem ovos. Por cima do ninho eu pus esta toalha que era para ninguém os incomodar, então aqui eles estão escuros, portanto se a Gaia estiver no ninho ela está bastante confortável e escondida. Apesar de eles gostarem bastante mais de pôr ovos neste comedor, e é por isso que eu tenho aquele em edição, no caso da Gaia querer meter ovos ali. Depois ali tenho o meu terceiro comedouro.
Aquele comodouro onde eu ponho a papa de ovo ou a papa amarela, como vocês conhecem, e eles gostam bastante dela também. Depois aqui tenho um pelar que eles também usam de vez em quando. Estes peleiros também são muito utilizados para papagaios. Eu diria que os canários gostam de vez em quando de poisar aqui, mas eles não usam muitas vezes, só de vez em quando mesmo. Canários são animais muito curiosos e eu gosto de ter sempre este vaso de barro no fundo da gaiola para eles entrarem ali para dentro e verem o que é que está ali. Por exemplo, procurarem por sementes ou assim. Eu de vez em quando também ponho ali algumas sementes para eles as procurarem. Isso é um comportamento natural e eu gosto bastante de lhes dar essa opção. E finalmente aqui nesta taça de inox, que são as minhas favoritas para usar para a água, é lá está onde está a água. Estas taças de inox são as minhas favoritas de usar, eu vou explicar porquê. Porque basicamente é muito fácil de limpar e não deixa acumular bactérias se forem bem limpas, então são as minhas favoritas de usar. Já aquelas de plástico costumam ficar algumas bactérias e sujidades e estas aqui são bem mais fáceis de limpar. A porta basicamente funciona assim, funciona muito bem. Ela fecha muito bem, os canários não conseguem abri-la e portanto eu gosto imenso desta gaiola. Eu esqueci de dizer uma coisa, esta gaiola é de hamsters, eu basicamente adaptei-a para meter os meus canários. Funciona bastante bem e não é assim muito cara, foi cerca de 30€ e como podem ver tem barras muito pequenas que os canários não conseguem passar, nem ficar presos e portanto esta gaiola funciona, por exemplo, para bengalis do Japão, canários, mandarins, funciona para pardais de Java, portanto todas as espécies de bico mole basicamente sejam assim mais ou menos deste tamanho, podem caber nesta gaiola. A seguir, uma das partes mais importantes sobre como cuidar de canários é obviamente a alimentação deles. A alimentação base, vocês é que decidem qual é que querem dar. Se vocês quiserem dar a ração, portanto o granulado que já é formulado para várias aves, ou se querem dar a mistura de sementes, é completamente algo que vocês têm de decidir. Se vocês derem o granulado ou a ração para os canários, ela já vai conter todos os nutrientes que eles precisam para sobreviver. Claro que vocês querem na mesma dar algumas frutas e vegetais para terem alguma variedade, mas não têm de estar tão preocupados se derem sementes. Os meus canários comem sementes, é uma mistura de sementes que eu compro na loja de animais, especificamente feita para canários, mas além disso eu dou imensas frutas e vegetais, dou osso de choco, que é bastante bom para dar cálcio justamente a fêmeas que estejam a pôr ovos, e também dou a papa amarela. Há uma grande variedade de frutas e vegetais que vocês devam dar aos canários. Se vocês dão apenas sementes, eu não recomendaria vocês fazerem só isso, porque canários precisam de uma variedade na sua dieta, e sementes têm bastante gordura, o que faz os canários ficarem obesos muito depressa. Logo, se vocês quiserem dar sementes, também têm de dar muitas frutas e vegetais para compensar. Não deem apenas sementes. Eu normalmente o que faço é todos os dias misturo frutas e vegetais numa salada, cortada tudo muito pequeno, todas as frutas e legumes bem cortadas e junto com as sementes, e os canários gostam de comer tudo. E assim é uma forma de ter a certeza que os canários estão a ter todos os nutrientes que precisam, a dar-lhes uma variedade na alimentação. E lá está, se vocês derem o granulado ou a ração, é tudo muito mais fácil, mas atenção, tem de ser uma ração adequada para canários. Não deem aquele granulado que se vê nas lojas de animais, que é assim o mais comum, que é para agapornis e periquitos e psitacídeos no geral. Deem mesmo uma formulada para canários, porque os nutrientes que eles precisam são diferentes. Há várias frutas e vegetais que vocês podem dar a canários, como eu já tinha dito. Algumas das que eu dou, por exemplo, de frutas são banana, maçã, pera, e legumes que eu dou são, por exemplo, alface, não pode ser iceberg, é tóxica, mas podem dar também rúcula, coentros, salsa. Portanto, há uma variedade de alimentos que vocês podem dar a canários. Estes são os principais que eu dou. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum alimento que vocês queiram dar a canários, seja fruta, legume, outra coisa qualquer, comentem lá em baixo nos comentários, eu vou responder se é seguro ou não, porque eu não consigo estar aqui a dizer todas as frutas e vegetais que eles podem comer, senão este vídeo seria para aí tipo 20 minutos. Logo, se vocês tiverem alguma fruta específica que vocês queiram dar ou legume, comentem lá em baixo e eu vou responder se é segura para eles e se lhes faz bem ou não. Obviamente, água, vocês têm de ter na água 24 horas por dia. A água tem de estar sempre limpa. Eu mudo a água dos meus canários 3 vezes por dia porque eles estão constantemente a sujá-la. Canários são umas das aves mais badalhocas que eu já conheci. Sempre me disseram antes que tipo periquitos é que faziam muita porcaria e canários eram super asseados. É exatamente o contrário. Periquitos eu não tenho qualquer problema de limpeza. Eles são bastante asseados. Eles não sujam nada. Eles não tomam banho na água deles. Canários, na água que bebem, também tomam banho. Sementes mandam por todo o lado, sujam tudo. Eu recomendo que vocês tenham 2 bebedouros diferentes para eles. Vocês podem ter numa taça, como eu utilizo em inox, que é para eles poderem beber água e também tomarem banho se quiserem. Mas também recomendo que vocês tenham aqueles bebedouros que vocês metem apenas tipo a ponta dentro da gaiola e de fora fica o bebedouro em si. Eles assim só vão lá beber, eles não conseguem tomar banho naquilo. Vocês tiram aquilo, fica sempre fora da gaiola, deitam fora, enchem e metem nova água. Portanto, funciona mais ou menos como os bebedouros para os roedores, mas é uma forma de os canários não tomarem banho e terem sempre água fresca disponível para eles. Agora que já falei sobre a alimentação e o alojamento dos canários, agora eu vou dar-vos alguns avisos e algumas dicas para como tratarem melhor deles. Se vocês tiverem um canário e quiserem juntá-lo com outro pássaro, o melhor pássaro para o juntarem é outro canário. Se vocês quiserem juntá-lo com outra espécie que não seja um canário, experimentem, por exemplo, o bengalis do Japão ou diamante gold. Há várias espécies que vocês podem experimentar com os canários. Não juntem pássaros de bico curvo com canários. Eu já vi imensas pessoas a manterem caturras juntas com canários. Não façam isso. Caturras são animais muito maiores, têm muito mais força e comem comida diferente. Não são espécies compatíveis, eles não se entendem bem, as formas de comunicarem deles são bastante diferentes, são animais que não se vão entender nunca. Se vocês quiserem uma compinha para o vosso canário, arranjem outro canário, podem juntá-lo com, por exemplo, rolas de diamante,
Podem dar, por exemplo, bengalis do Japão, como eu já disse, diamante gold. Agora, tentem afastar-se de psitacídeos e tentilhões de zebra em particular. Há muitas pessoas que gostam de ter o seu canário na cozinha, tenham muito cuidado com os fumos, tenham cuidado com ambientadores, daqueles que deitam bom cheiro. Canários são animais bastante sensíveis. Aves, no geral, têm um sistema respiratório bastante frágil e é muito importante vocês tenham cuidado com infecções respiratórias e outras coisas que os canários possam inalar, que facilmente os mata. Os fumos que, por exemplo, o Teflon deita é bastante perigoso para canários e para aves. Se vocês quiserem aves na vossa cozinha, tirem-nas da cozinha quando vocês vão cozinhar, para terem certeza que não faz mal. O Teflon é um dos materiais que lhes faz mais mal, mas há muitas outras coisas, por exemplo, velas e assim, que podem fazer mal aos canários só deles inalarem o cheiro ou os fumos que elas libertam. Se quiserem ter canários na rua, por exemplo, têm um quintal e querem um aviário com canários, tenham muito cuidado com o calor. Canários podem facilmente morrer com demasiado calor. Tenham sempre a certeza que têm bastante água para que eles possam beber e nunca fiquem desidratados. E se calhar é importante ter uma gaiola de sobra para trazerem-nos para dentro da casa. Se tiver muito calor, apanhem-nos no aviário e tragam-nos dentro para casa, porque canários são animais sensíveis. Apesar de, em Portugal em particular, eles se darem bem lá fora, tenham atenção às vagas de calor, que são bastante perigosas para eles. No Brasil, eu não sei quanto é que custa um canário, eu não sei bem em reais quanto é que isso é, mas em Portugal, em euros, é bastante caro. Canários são cerca de 25 a 30 euros, depende das lojas que vocês comprarem, mas já vi canários mesmo muito caros, mas o preço assim, geral, é tipo cerca de 20 a 25 euros, é o que vocês mais facilmente vão encontrar. Não são aves baratas, ao contrário de outros, por exemplo, bengalis do Japão são bastante baratos, diamante mandarim também, então não são as aves mais baratas que vocês conseguem encontrar. E é tudo por este vídeo, espero que vocês tenham gostado e espero que isto vos tenha ajudado a cuidar de melhor dos canários que vocês já têm, ou se vocês estão-se a preparar para terem novos canários, espero que este vídeo tenha sido bastante útil. Como agora só nos vemos depois do Natal, porque eu volto com vídeos na quarta-feira, bom Natal a todos, espero que todos se divirtam nesta época com a vossa família, com os vossos animais e portanto espero que tenham gostado deste vídeo mais uma vez e vejo na quarta-feira.